O Unicef discute transporte e refugiamento de crianças em zonas de conflitos armados. A Liga dos Estados Árabes discute alternativas para a inclusão digital. Verônica e Adolf Eichmann depõem na Corte Distrital de Jerusalém. E mais, acompanhe uma cobertura exclusiva direto do gabinete do Churchill. Está no ar o Fuji News Network. O Fundo das Nações Unidas para a Infância se reuniu novamente em Nova York para discutir a proteção a crianças em zonas de conflitos armados. Os focos do segundo dia de reunião foram o transporte das crianças para locais seguros, a ampliação de comitês nacionais e a necessidade de fundos financeiros para países em conflito. Um documento desenvolvido pela delegada da República Federal da Somália e aperfeiçoado por decisões do comitê foi criado, estipulando como as crianças devem ser refugiadas, prezando pelo acompanhamento psicológico, social, de segurança e da saúde em acampamentos sustentáveis. O projeto será financiado por meio do fundo da Unicef e a partir de doações. Os principais tópicos que foram abordados foram a ampliação em quantidade dos comitês nacionais para que a angariação de recursos em cada local possa ser maior. Também foi discutido o apoio à questão das crianças soldados. Essa questão foi incluída no documento de resolução aprovado de forma unânime pelo comitê. O próximo assunto a ser abordado pela Unicef é a questão feminina em países subdesenvolvidos. O papel social da internet no mundo árabe foi tema de discussão na Liga dos Estados Árabes. Os membros da Liga elaboraram propostas de parceria entre a elite árabe e países estrangeiros, com o objetivo de melhorar as tecnologias e os serviços de internet oferecidos por esses países. A possível divisão que previa 25% dos lucros para as empresas estrangeiras gerou grande rejeição por parte dos árabes, principalmente entre os países com política mais protecionista. Em contraponto aos vizinhos, a Jordânia foi um dos países que mais se mostrou a favor da abertura de mercado e comentou sobre possíveis choques de cultura. Acreditamos também que acima da troca de cultura e dos possíveis choques culturais, será mais positivo ainda o conhecimento que nossa população irá adquirir, será mais positivo ainda o crescimento do comércio. A sugestão mais bem aceita foi que as taxas sejam discutidas entre cada país, respeitando as peculiaridades das nações, mas com pelo menos uma porcentagem mínima de 15% para as multinacionais estrangeiras. Outro assunto amplamente discutido foi a criação da OIA, Organização de Informação Árabe, que supervisionaria juntamente com o governo a situação atual do uso da internet, mas sem a possibilidade de censura. As rixas históricas entre Estados Unidos e Irã ficaram evidentes na sessão, mas segundo o representante do país árabe, elas não influenciariam nas decisões da Liga. O fato de a delegação do Irã, a República Islâmica do Irã, se peitar, não aceitar essa ofensa americana, essa ofensa ocidental no nosso território, nos torna inimigos para eles. A questão é muito mais que uma rixa histórica, correto? É o fato considerável que os Estados Unidos é sim uma potência econômica e uma potência militar. A Corte Distrital de Jerusalém recebeu a senhora Verônica Eichmann como testemunha do caso de seu marido Adolf Eichmann, que está sendo julgado pelos vários crimes praticados contra a humanidade e contra o povo judeu. Verônica relatou que a mudança de sua família para a Argentina se deu pela busca de melhores condições de vida, já que a Alemanha pós-guerra havia virado um lugar ruim de se viver. Segundo a senhora Eichmann, as motivações do partido nazista não eram claras na época, e as pessoas eram temerosas pelo que poderia acontecer caso se revoltassem contra o sistema. O interrogatório mais esperado foi o de Adolf Eichmann. Em seu depoimento, ele afirmou ter sido sequestrado e revelou que, como homem, ele deve seguir suas premissas e ideais. Afirmou ainda que, se fosse necessário para cumprir uma ordem, mandaria seu próprio pai à morte. Eichmann se declarou inocente das acusações e afirmou que somente Deus poderia julgá-lo. Um representante da defesa e um da acusação
foram ouvidos após a última sessão e deram suas opiniões sobre o caso. O Sr. Eichmann cometeu seus atos em um país diferente em estrito cumprimento do dever legal. Então essa corte não poderia julgá-lo apenas uma corte internacional ou a corte do seu país. Se tudo correr dentro do nosso previsto aqui, nós acreditamos que o réu vai sim ser condenado à pena capital. Nós trouxemos provas muito fortes, certo? Muito contundentes, não dá para você descartar assim de cara. Nós tivemos bons depoimentos também. Então nós estamos confiando tanto na solidez da nossa argumentação, quanto principalmente levar em conta o enquadramento da lei que nós estamos trazendo para a competência da corte, ao desempenho formal da função da corte. Os representantes do gabinete do primeiro-ministro britânico, Winston Churchill, afirmaram que estão cientes de que a guerra já está instalada em todos os lugares. Em entrevista coletiva à imprensa, todos os países declararam o desejo pela paz, mas afirmaram que chegar a esse estado é bem complicado atualmente. Interrogada sobre negligenciar a situação dos conflitos no Japão, Oliver Lyttelton, ministra de Produção, disse que no momento é preferível focar nos conflitos da Itália.